meus queridos pré-adolescentes e a todos que me ouvem neste momento, a paz do Senhor. Para quem não me conhece, eu sou a professora Esther, de pré-adolescentes da EBD, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Cerejeiras, Rondônia, a direção do pastor Chesmas. Estamos aqui para mais uma aula. A primeira lição do segundo trimestre de pré-adolescente. Encerramos um trimestre maravilhoso onde aprendemos sobre o glorioso plano da salvação. E agora, nesse trimestre, vamos estudar sobre dons espirituais e fruto do Espírito. Na lição de hoje, vamos falar um pouco sobre a manifestação do Espírito na igreja, que se encontra em 1 Coríntios 12, 4, 7 e 12. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para que for útil. Portanto, assim como o corpo é um, tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Em Lucas 24, 49, diz assim: Eu lhes mandarei o que meu Pai prometeu, mas esperem aqui em Jerusalém, até que o poder de cima venha sobre vocês. Os objetivos dessa lição são 3. O Espírito manifesta o poder de Deus, o Espírito revela a sabedoria de Deus, o Espírito transmite a mensagem de Deus. Meus amados adolescentes, nesse trimestre, aprenderemos que Deus se manifesta o seu poder de várias maneiras. Desde o Antigo Testamento, Deus já tinha prometido que enviaria, que revestiria com o Espírito Santo. Lá em Joel 2:28, diz assim: E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos, vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visão. Quando Jesus comissionou seus discípulos para anunciarem o Evangelho, eles sabiam que eles não teriam êxito sem o revestimento do Espírito Santo. Amados, imaginemos sobre o comportamento dos discípulos após a subida de Jesus para o céu. Sem saber direito o que iriam fazer. Já não bastava a dor que eles estavam sentindo pela perda do amigo, o homem que eles viram alimentar multidões, curar enfermos, expulsar demônios. Imaginem que eles ficaram meio que perdidos naquele momento, em que eles recebiam de Jesus uma chamada para abençoar o mundo com a mensagem do Evangelho. O ID de Jesus, que permanece atual para que todo crente que se dispõe para essa grande comissão. Os discípulos, presos em si mesmo, seriam incapazes de encorajar ou arrebatar o coração de outros pela mensagem de boas novas, até que o doce Espírito veio sobre eles, trazendo ferramentas necessárias para que cumprissem a missão que revolucionaria o mundo e libertaria aqueles que estavam presos e amarrados no pecado e sem esperança de salvação. Algo que é imprescindível nessa lição,
que todos que cremos em Jesus precisamos atender a sua chamada para abençoar o mundo com a mensagem do Evangelho. O ID de Jesus permanece atual e todo crente deve se dispor a essa grande comissão, que está em Marcos 16:15. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Somos canal de bênção no mundo. Os discípulos foram usados naquele tempo como canal de bênção naquele momento. Hoje, a missão é da igreja. Todos que aceitam a Jesus, o Evangelho precisa ser anunciado. Isso inclui a nossa família, nossos vizinhos, nossos amigos, na escola, na nossa cidade. E para isso, Jesus prometeu poder por intermédio do Espírito Santo. O Mestre anunciou que derramaria do seu Espírito sobre eles e receberiam poder para testemunhar com ousadia o Evangelho em sua cidade, no seu estado, nos lugares mais distantes da terra. Com essa promessa, os discípulos poderiam ter certeza que os milagres de poder experimentado no ministério de Jesus continuariam a ocorrer, porque o Espírito Santo garantia a sua presença entre eles e em nós até o fim. Esse poder está à nossa disposição, a todos quanto Deus chamar. Basta apenas crermos e buscarmos essa experiência tão maravilhosa. Quando deparamos com os desafios da caminhada cristã, nós percebemos o quanto precisamos da sabedoria de Deus para não errarmos o caminho. Precisamos ser sábios. E a Bíblia diz que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Ele nos dá de forma generosa. Está lá em Tiago 1:5. Precisamos do ensinamento de Jesus, que são dadas pelo Espírito Santo. João 16:13. O Espírito Santo nos revela a sabedoria divina e nos orienta ao centro da vontade de Deus. Quando somos crianças, nossos pais que são responsáveis por nós, eles que decidem por nós, eles que nos orientam, mas na medida em que vamos crescendo, temos que fazer nossas próprias escolhas. A falta de experiência torna para nós uma tarefa difícil, arriscada, mas graças à promessa de Deus em enviar o Espírito da verdade, podemos sentir os preciosos conselhos de Jesus, queimando aqui dentro do nosso coração. O Espírito Santo nos orienta o caminho, fazendo com que nossas escolhas nos levam para o centro da vontade de Deus, para o nosso alvo. Não podemos esquecer do conselho do apóstolo Paulo, que ele diz: não extingais o Espírito, em 1 Tessalonicenses 5:19. Não deixe de ouvi-lo, pois é ele que nos revela a sabedoria de Deus em nosso coração. Além de revelar a sabedoria de Deus, o Espírito Santo atua por intermédio do ensinamento da verdade. Jesus
afirmou aos seus discípulos que viria o Espírito da verdade e teria a incumbência de ensinar o que é verdadeiro. E eles não falariam de si mesmo, mas anunciaria coisas que estariam para acontecer. E esta palavra se cumpriu. Hoje, o Espírito Santo nos revela a verdade de Deus, que está contida em sua palavra e que só pode ser vivificada e transmitida com efeito se for por intermédio do seu próprio Espírito. Voltamos lá no início, quando Jesus foi para o céu, deixando os seus discípulos, vimos eles perdidos, tristes, desanimados, e depois vimos esses mesmos discípulos alvoroçarem o mundo com uma mensagem poderosa. O que aconteceu? O que os transformou? Há apenas uma resposta inteligente para isso. Foi a chegada e a capacitação do Espírito Santo de Deus. Ele transformou esses homens assustados e relutantes em mensageiros de Deus. Aleluia! Corajosos, destemidos e invencíveis. Em vez de se sentiram como órfãos, eles se envolveram na transformação do mundo pela pregação da poderosa palavra de Deus. Meus amados pré-adolescentes, a nossa geração também precisa dessa transformação. Precisamos ser impactados em nossas escolas, em nossa família, em nossa cidade. Quando vemos as histórias dos discípulos, nós somos inspirados, também a clamar pela capacitação do mesmo Espírito, para que nos use com a ousadia na transformação, na transmissão da palavra de Deus. Pois somente Ele pode transformar a nossa vida, a fim de nos fazer instrumento da sua vontade. Permita-se ser abraçados pelo Espírito Santo. Amém. Receba, meus queridos, o meu abraço. Estou morrendo de saudades de vocês. E beijo no coração de vocês. Até a próxima, se Deus quiser.